Boa tarde, meus amigos, espectadores. Alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde de sábado, mais uma, para juntos fazermos o nosso programa da tarde de hoje. Eu sou o William Ribeiro e juntamente com o nosso amigo Luiz Carlos, vamos estar hoje refletindo a respeito de um tema muito bom, né, Luiz? Lembro que nós estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas, direto dos estúdios Cinevídeo, em Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com. Lembramos que no período de intervalo, do horário de verão, estaremos seguindo o horário de Brasília. Portanto, os estados, principalmente Nordeste, que não aderiram ao horário de verão, nosso programa vai começar um pouquinho antes, uma hora antes, para ser mais exato. Lembramos da importância da participação de vocês. Vocês podem estar enviando perguntas, comentários ou mesmo dúvidas para interagirmos. Nós reservamos sempre no finalzinho do programa, no terceiro bloco, um tempo para poder responder a essas perguntas. Podem ser enviadas através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, vai estar passando aqui embaixo da sua tela, ou através do nosso número de WhatsApp, Rio de Janeiro, 219-6632 8040. 219-6632 8040. Lembramos também que vocês já vão poder acompanhar toda a programação da rede, inclusive o nosso programa, através do seu aparelho móvel, seu aparelho celular ou tablet. Já está aí para ser liberado os aplicativos. Os aplicativos da Rádio Brasil Espírita já estão liberados, a gente já ultrapassou aí a mais de 100 mil aplicativos baixados. Bom, como ressaltamos em todos os nossos programas, nós temos uma proposta universalista. A gente está sempre aqui abordando e falando de ciência, filosofia, religião, em especial o espiritismo, né? A espiritualidade, o espiritualismo, porque nos aproximarmos dessas informações nos aproxima da nossa essência, da nossa verdade. Somos espíritos e daí facilita, são ferramentas que temos no nosso dia a dia para acharmos uma melhor maneira, né, de passar por essa etapa nesse momento encarnados aqui na Terra. Buscando o divino, né? Buscando o divino. Buscando o divino. Vamos falar muito sobre isso hoje, isso, né? Isso, vamos focar muito isso, nessa busca do divino. Na semana passada nós falamos desse tesouro oculto, né, do espírito imortal, encontrarmos essa essência, Deus, no nosso interior, né? Nós somos brilho, somos luz e precisamos nos afastar um pouco das impurezas que às vezes cobre essa nossa verdade. Hoje nós vamos refletir a respeito de Lao Tse, Tao Te Ching. Vamos falar aí desses ensinamentos, né, desse sábio chinês que nos deixou aí muitos pontos, muitos ensinamentos para podermos refletir a respeito. Justamente mostrando, né, esse caminho das virtudes, né, como devemos refletir para pautarmos o nosso dia a dia. Lao Tse viveu há 500 anos antes de Jesus, da estada de Jesus aqui. Era um momento muito confuso, muito complicado na China. Os poderes estavam centralizados na mão de 3 famílias, se assim podemos dizer, uma coisa bem particularizada, bem, né, egoísta, bem egocêntrica, os desejos e as vontades voltadas para um pequeno número de pessoas.
em detrimento à felicidade, ao bem-estar de outros. E Lao Tse, como um sábio, um pensador, e muito espiritual, né, muito voltado para a essência, né, atingir essa parte intuição com facilidade depois de um determinado tempo, ele passou a trabalhar em cima disso, né? Ou seja, ele queria, focava uma libertação interior para o seu povo, né, para se libertar daquela injustiça toda. E no decorrer de tudo isso aí, como todos os outros sábios, né, a grande maioria deles, não deixou nada escrito, mas alguns anos depois, ou vários anos depois, a gente teve o Tao Te Ching, que é o livro, né, que fundamentou aí o taoísmo e que nos traz muitos ensinamentos, que hoje no programa estaremos pautando tudo isso aí. Não é mesmo? Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, William. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer enorme estar com vocês nesse dia. E falar de Tao Te Ching, falar de Lao Tse é muito interessante e com certeza a gente vai dar só uma pincelada em alguns temas para ver se vocês se interessam e se aprofundam em um tema tão interessante quanto ao que o Tao nos oferece. É um livro que tem em torno de 80, 81 aforismos, que são pequenos poemas com pequenos textos que deixam uma mensagem que, conforme fala Humberto Roden, a gente precisa ler, de preferência ler em voz alta, para a gente ouvir bem tranquilamente o que está sendo dito. A voz interna, né? Isso, e depois fechar o livro, para a gente deixar que aquelas mensagens sejam traduzidas por nós, para que nós possamos, diria eu, acessar o nosso divino, acessar a nossa intuição para perceber a profundeza daquela mensagem. Porque Lao Tse deixa, né, para nós essa mensagem, uma mensagem que é metafísica, que vai além da matéria. É uma mensagem que ele passa para a gente como nós podemos fazer para revelar Deus em nós. É tão profundo que não é um livro de romance para você chegar lá e ler correndo, né? Como minha esposa lê livro um atrás do outro, um romance. Eu falei, meu Deus, como é que você lê livro com tanta rapidez assim? Mas se pegar um livro desse aqui... Tem muito mais do que isso, né? Uma essência muito grande. É muito mais, exatamente. A essência do Tao, né, Tao Te Ching, ela é tão profunda que não basta a nossa inteligência, a inteligência que nós costumamos de análise para percebê-la em sua integridade. Assim fala Humberto Roden, não sou eu que estou falando não, estou aqui também aprendendo com vocês, estou refletindo a respeito desse ponto. Então, é importante que cada um dos aforismos sejam lidos com tranquilidade, com calma, no momento de silêncio, no momento de harmonia, para que a gente deixe que essa mensagem entre em nós, cada um no seu momento, na sua temporalidade, e perceba o que é verdade para nós, para que a gente possa acessar essa informação de forma verdadeira, né, William? Essa parte intuitiva, né, essa parte transcendente que Lao Tse passava, que ele acessava, é justamente esse encontro com a nossa realidade, né, com a nossa essência, o que somos de fato, quem somos, e inclusive no capítulo 48 do livro Tao Te Ching, ele fala uma coisa muito interessante, Luiz, que ele diz o seguinte: na busca do conhecimento, todos os dias algo é adquirido, mas na busca do Tao, que é esse caminho, né, das virtudes que ele cita, todos os dias algo é deixado para trás. Ou seja, as imperfeições, as ilusões, o egoísmo, os desejos, as intenções dos nossos atos. São, como a gente falou, nós somos brilho, não é? Somos luz, somos espíritos.
E quando aqui estamos, quando no mundo material, tendemos pelas influências externas a estas imperfeições, não é? E no estudo, né, no caminho, na busca do tal, desse caminho das virtudes, vamos eliminando, vamos extirpando, vamos tirando do nosso caminho essas situações que pesam negativamente, que nos prendem da matéria, que nos distancia do divino, que esconde a nossa intuição, que é esse canal com o divino, com o nosso Criador. Você me lembrou Paulo de Tarso, né? Que Paulo de Tarso dizia: todo dia eu morro, para o dia seguinte renascer. Na verdade, todos nós estamos morrendo, nós estamos, vamos dizer assim, matando o homem velho e renascendo o homem novo. E isso é sábio, porque nós a todo momento estamos aprendendo, estamos nos conhecendo, estamos interiorizando, percebendo de uma forma diferente esse Deus que muitos falam que está no céu, que está em tantos lugares, quando na verdade nós sabemos e nós estamos sendo incentivados a percebê-lo intuitivamente, que esse Deus está em nós. Então, quando nós falamos de monismo cósmico, né, William, a gente não está falando de politeísmo, certo? Porque politeísmo, lá atrás, se pensava que existiam vários deuses. Nós não estamos falando de panteísmo, porque o panteísmo entende que cada um de nós tem um Deus, que somados temos um único Deus, ou seja, o Deus é formado pelo Deus de cada um. Também não é isso. E também nós, quando falamos de monismo cósmico, não estamos falando de monoteísmo, porque o monoteísmo entende que existe um Deus único, transcendente, mas ele está no céu. O monismo cósmico, existe o Deus transcendente e imanente, e ele está em todos nós. Então existem, filosoficamente falando, diferenças em relação a essa percepção desse Deus. E é exatamente o nosso trabalho, o nosso entendimento, o universo crístico, né, o conhece a ti mesmo, que nos faz refletir um pouco mais para encontrar esse Deus verdadeiramente dentro de nós. Esse exercício que Lao Tse fez na busca dessa divindade, quando ele se isolou, né, William? Como todos, vários sábios, né? Como a gente... Um eremita, né? Ele saiu para poder se encontrar, né? Fazer esse encontro com o divino. Por que será, né, William, que eles se afastam, hein, William? Nós falamos na semana passada que alguns sábios sempre dizem, né, que todos os homens morrem, mas poucos vivem. Ou seja, muitos estão externamente levando seus dias e poucos têm essa vivência com a essência. Poucos fazem esse encontro consigo mesmo. Porque, como falamos, o tesouro oculto, Deus, essa essência, sempre esteve dentro de cada um de nós. Percebê-lo, encontrá-lo, depende das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas vontades, do nosso querer, né? O que faz uma influência, o que pode influenciar negativamente, escondendo essa essência, essa verdade, são as nossas escolhas. E o interessante, William, que se a gente perceber o caso de Lao Tse, Moisés, Buda, todos eles tiveram momentos sabáticos, né? Momentos onde eles se afastavam, porque é exatamente nesse silêncio, no momento que você esvazia a sua mente, tira todos os ruídos de sua volta, é que você começa a ter a oportunidade de deixar
essa inspiração, essa intuição florescer rumo ao divino. E é difícil, né? Porque a gente, no dia a dia, nessa correria, a gente não se dedica a cativar essa solidão por alguns tempos, né? Por algum tempo. A solidão no sentido de se afastar, de não ficar na agitação, de abrir um canal, diria assim, abrir um canal para que a divindade pudesse se ligar a nós. Realmente nós sermos uma antena viva, um canal de conexão com a divindade. É um exercício que a gente não faz ainda bem, né? Não é habitual, né? Não é habitual. A mediunidade, a meditação é um exercício para isso, né, William? Porque é um exercício de você esvaziar a mente, eu entendo dessa forma. É comum, né, Luiz? O que acontece muito? Porque, na verdade, é um encontro conosco mesmo. Conosco. Né? É onde eu vou me encontrar. É onde eu vou me aproximar da minha realidade. E, na grande maioria das vezes, tem-se medo dessa situação, né? Ela causa um certo espanto. O que eu vou encontrar? Não é? Qual a realidade que vai ser me revelada? É muito comum vermos as pessoas que estão em casa sozinha. Televisão, rádio, telefone, tudo simultâneo. Conectado de várias formas, né? Por quê? Porque o momento de se encontrar, o momento de conhecer essa realidade, quem eu sou. Ou seja, está totalmente virada para o externo. Na verdade, você fica condicionada a olhar para fora. Exatamente, né? Condicionado. É esse habituado. É hábito. Né? A gente temos muito, a sociedade impõe muito essa situação. E cotidianamente a gente vai pautando, né, as nossas ações, pensamentos, sentimentos dentro desse projeto externo. Curiosamente, se observa que nas redes sociais as pessoas têm assim uma certa satisfação de demonstrar, né, de mostrar frases bonitas, de fotografias em lugares bacanas, a companhia de pessoas, que muitas vezes nós não sabemos nem como essas pessoas estão verdadeiramente, porque uma foto não revela o que cada um daquelas pessoas estão escondendo dentro de si próprios, né? Então, o curioso é que a gente precisa cativar exatamente esse sentido do interior, porque terminado aquele momento daquela foto, a gente vai ter que voltar para casa, a gente vai ter que voltar para nós mesmos. E é exatamente nesse momento que vêm as aflições, né, William? Então, as grandes depressões, os sofrimentos que nós vemos pela vida, começam pela mente da pessoa. Esse vazio, esse oco. Esse vazio, muito assunto, né, aí em cima desse ponto. Estamos chegando aqui já no finalzinho do nosso primeiro bloco. E o que vemos é isso. Lao Tse era esse link com a intuição, né? Esse acesso ao divino, que a gente volta agora no segundo bloco, refletindo um pouco mais a respeito de tudo isso. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí. Meus amigos, meus irmãos, eu sou William Ribeiro. Estou aqui para apresentar a vocês um pouco do projeto da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem. O Ponto do Bem, ele deu início em suas atividades aqui no plano físico no início deste ano de 2016, quando liberado o seu CNPJ. Anteriormente, tínhamos insights e a compreensão, a inspiração para o surgimento de mais um projeto fraterno aqui na Terra. E depois ficou muito claro, os fatos chegaram e houve toda uma preparação para o desenvolver, o operacionalizar das ideias que nos foram inspiradas.
Bom, o Ponto do Bem é uma casa entre aspas, porque hoje, no momento, não temos o espaço físico, somente o virtual. Acreditamos que, logo que se fizer necessário, ele chegará. Lá no início das inspirações, no início do projeto, nós tivemos um conselho, um alerta dos nossos benfeitores, dizendo que voltar a atenção e ficar preocupado com a parte material iria facilmente colocar empecilhos, dificuldades no bom andamento do projeto. E correndo também um grande risco de não dar continuidade, não dar prosseguimento, né, às atividades, ou seja, nem iniciar, né? Primeiro, precisamos acreditar, confiar, entregar aos planos divinos o que não está em nossas mãos, para que o melhor seja providenciado, né? Nossa parte é sempre o nosso máximo, o nosso limite. E com o coração, com a mente, com os anseios humanos voltados, aguçados, dificilmente conseguiremos uma boa direção, a continuidade em uma proposta fraterna, né, em algum projeto espiritual. Por isso, dizia eles, não se preocupe com a casa física, faça a parte que precisa e tem que ser feita, ou seja, faça a sua parte, e frisou muito bem que o trabalho ele se divide entre o físico e o espiritual, ou seja, cada um com a sua responsabilidade, seu comprometimento dentro daquele projeto. Vamos fazer uma pequena pausa na apresentação do Ponto do Bem e voltaremos para finalizar o que temos para dizer no segundo intervalo, no intervalo do segundo bloco. Aguardamos vocês. Até lá. Bom, meus amigos, retomamos aqui, voltamos para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Lembramos que vocês podem interagir, mensagens, dúvidas ou mesmo perguntas, pelo nosso e-mail, Universo Crístico, faleconosco@universocrístico.com, ou também pode deixar as mensagens no mural da Rede Brasil Espírita. Nosso tema de hoje, Lao Tse, Tao Te Ching, Taoísmo. Estamos refletindo a respeito desses ensinamentos, sábios ensinamentos, né, nos deixado aí pelo esse grande filósofo Lao Tse. E Lao Tse tinha esse lado espiritual, né, transcendia, metafísico, né? Ensinava esses caminhos, essa ligação com o divino, né? E interessante que a gente vai até continuar dando sequência naquele encontro conosco mesmo, certo. Mas interessante dizer que Lao Tse esteve há 500 anos, em média, aí, antes de Jesus, e naquele momento, nos seus ensinamentos, ele já falava de fazer o bem em retribuição ao mal. Ou seja, ele diz que a bondade gera bondade, mas a verdadeira bondade, ela também o verdadeiramente bom, né, ele também atende ao mal. Ou seja, a bondade ela não está condicionada ao externo, ela está dentro, está no interior de cada um de nós. Não necessariamente, para que eu seja bom, eu preciso ter esse retorno externo. Ou seja, é o reto agir, né, que Krishna nos fala, que é o agir sem a intencionalidade, né? Buda, Krishna, os ensinamentos dos nossos avatares, né?
ser aquele sentimento naquele momento, independente de todo e qualquer resultado, né, ou proposta externa. Isso. E isso nós tivemos de Lao Tse. Ele tem inclusive um poema, né, William, que ele fala de agir pela não interferência, né, que é uma visão assim muito interessante, que não é igual à do Bhagavad Gita, mas uma não desmente a outra, mas é uma outra visão, né, que ele fala que é uma outra forma de ver, né, o agir pela não interferência. Eu vou até citar aqui o poema rapidamente. Não exaltes os homens eminentes, para que não surja rivalidade entre o povo. Não exibas os tesouros raros, para que o povo não ambicione. Não despertes as cobiças. Então, o que ele está querendo dizer aqui, ao longo desse texto? A gente pode agir pensando em não ter coisas que as outras pessoas possam ambicionar de nós. Então, para que eu vou ter bens que, na verdade, eu posso gerar a cobiça do outro eu tendo esses bens? Então, ele fala o seguinte, que a gente tenha aquilo que é necessário, que eu não tenha aquilo que é demasiado e que gere a cobiça do outro. Então, nós podemos agir pela não interferência, evitando comportamentos, evitando ter coisas desnecessárias que só vão trazer para a gente dificuldades, problemas. Então, o exemplo de agir pela não interferência é deixar de ter aquilo que não é necessário, né? É agir de forma que, vamos dizer assim, eu não gere problemas, ou seja, que eu não tenha hoje, que eu não gere com uma causa, eu não gere um efeito negativo à frente. Ou seja, se eu quero ter tesouros hoje, beleza, eu posso ter tesouros hoje, mas qual vai ser o efeito de ter esses tesouros mais à frente? Eu vou ter cobiça em relação a esses tesouros que eu tenho. Então, se eu não tenho esses tesouros, eu penso nisso, eu já evito ter a interferência da cobiça. Esse é o agir pela não interferência. Por exemplo, né, um exemplo. Então, é diferente do reto agir de Bhagavad Gita, que é fazer, como você falou, o bem pelo bem. São situações assim. Todos nós, todos os sábios, né, Luiz, todos os ensinamentos vindos através dos avatares, trazendo a mensagem do nosso Criador para auxiliar, né, a nossa melhor maneira de passarmos por essas reencarnações, ou seja, vivenciarmos, né, esse momento na Terra. Eles nos dizem que todos nós temos esse divino, todos nós somos esse divino. Encontrar essa essência está nas nossas mãos, né? Deixar um rastro divino está na nossa consciência, no nosso querer, na nossa vontade. Mas as situações que nos são colocadas pelo sistema humano de ser, pela vida, pela sociedade, principalmente a sociedade capitalista, ela tende a nos colocar um véu para nos distanciarmos dessa essência. E diz para a gente que a nossa felicidade, o encontro com esse tesouro, né, oculto, que é o reino de Deus dentro de nós, ele depende de algo externo, não só material, mas o desejo, a paixão e também as coisas materiais. Nos condiciona, ou seja, diz e acreditamos na maioria das vezes que a nossa felicidade está ali, num bem. Aí quando conseguimos esse bem e a felicidade não vem, tem algo errado. Aí vem as decepções, angústias, tristezas, frustração, né? Então, se pararmos para analisar, se refletirmos em cima, dependendo da situação, do grau em que eu me encontro,
do nível, do estágio em que eu me encontro, das energias que eu vibro naquele momento, não seria melhor não ter? A me decepcionar quando de posse delas? Exatamente. Nós vemos, é muito comum, isso, estatística a todo momento, nós vemos os países chamados países de primeiro mundo, com economia mais estável, que todos têm acesso aos bens materiais com mais facilidade. Você vê que momentos de aquela angústia, né? Aquelas decepções com a vida, aquele vazio, aquele oco interior, eles são muito presentes. Não é? Um exemplo de que o externo não preenche. E o engraçado, né, William, como nós somos antenas vivas, essas pessoas que buscam no prazer, né, estritamente material, eles trazem para si próprio a atenção de muitas pessoas que focam energia para ele. E é exatamente, ele acaba sendo uma antena viva de energias que não são boas. Se não preparado, vai ser atingido. Né? Então, para quê? E aí entra exatamente... Seria melhor não ter. Não ter. Agir pela não interferência. Então, agir não agindo. Agir, sem você ter aquela preocupação de ter, você já está agindo. Essa que é a visão de Lao Tse, né? Então, é o quê? É como se a gente pensasse antes... O ato seria de pensar, né? Não seria nem de pensar, porque ele fala assim... Acho que é se preparar, é se preparar. Né, o pensar é mental. Ele fala que o intuitivo é além de pensar, né? Porque quando a gente está sintonizado com o divino, a gente não precisa nem de pensar, é natural. Sente, sai do intelecto e vai para o coração, vai para os sentimentos, mais nobre, né? Mas muitas vezes a gente tem que pensar, porque hoje a gente não está nesse nível, né? Mas pelo menos quando a gente reflete, e hoje a gente está refletindo sobre esses temas, é importante que a gente crie um outro modelo mental, né, William? Onde busque uma forma de ver diferente, como lidar com o nosso cotidiano. O cotidiano que realmente acaba nos levando para o material mesmo, a verdade é essa. Mudar né? um pouco o cenário. Mudar um pouquinho, né? A maneira de ver, a maneira de conceituar, que consequentemente as atitudes vão sendo mudadas, porque tendemos muito a estar padronizados, quadrados dentro de uns conceitos impostos, vindos do externo. E esses conceitos, como sabemos, eles estão extremamente tendenciosos, não é? Eles querem te levar para um determinado caminho. E um ponto, William, que eu acho interessante todo esse estudo, é que o que é intuitivo não é explicável. O intuitivo tem que ser percebido, né? E a gente tem uma tendência natural, até pela nossa formação, pela nossa forma de ensino mesmo, de tentar analisar, intelectualizar o conteúdo, de forma que a gente consiga provar as coisas na vida, né? Analisar, entender e provar que aquilo é verdade. Nós temos uma certa tendência a agir dessa forma. Quando a gente fala de Tao, quando a gente fala de Lao Tse, a coisa é mais profunda, é metafísica, como ele fala, como Humberto Roden fala para a gente. A gente tem que acessar e tem que buscar a intuição, buscar essa ligação com o divino, percebendo ele em nós, e não tentando explicá-lo. Até hoje a gente tenta explicar Deus e a gente não consegue. A melhor explicação da doutrina espírita é a causa primeira de todas as coisas. Não vamos tentar explicar Deus, porque a criatura não pode explicar o Criador, né? O finito não pode explicar o infinito, né? Apesar de fazermos parte dele. Não é verdade? André Luiz diz que a melhor definição é conhecer a si mesmo. Abre a porta interior e conheça-te. Quando
quando fazemos essa análise para nos conhecer, nós vamos ver que somos tão pequenos, tão reduzidos, e aí conceituamos a grandeza do nosso Criador. Verdade. Ou seja, voltemos mais a atenção e a intenção para o nosso interior, para a nossa essência, o que somos. E como falamos, dificilmente se encontra essa essência. Por quê? Porque estamos pautados num modelo totalmente externo. Hoje, dificilmente se consegue conceber uma realidade própria. Quem eu sou? O que eu falo, o que eu penso, as minhas ações, as minhas atitudes são minhas, de fato? Ou eu copiei? Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu estou falando, o que eu estou passando, foi alguém que me falou e eu achei bonitinho e estou repetindo? Muito normal, muito comum isso, né? E Lao Tse falava muito isso, porque era religião e política. Era aquela administração de um povo totalmente sofrido, não é? Muitas injustiças, mas concebida dentro de imposições, né? E hoje, tudo que se pauta, se trouxermos hoje para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, a grande maioria das concepções, dos conceitos, são externos, terceirizados. Esse encontro conosco mesmo, essa estada em determinados momentos com a nossa essência, procurar essa intuição, essa conexão com o divino, ela é cada vez mais difícil, mais rara, porque estamos muito, nos entregamos muito, nos condicionamos muito ao externo. E como falamos, temos até medo. Quando em casa, sozinho, a grande maioria liga vários aparelhos simultâneos para fugir daquele encontro consigo mesmo. William, imagina se cada um de nós fôssemos intuitivamente integrados a esse divino. Como é que seriam os governos? A gente falou, você comentou alguma coisa comigo sobre esse ponto, né? Seria a democracia que a gente viveria? Cosmocracia, né, que Lao Tse, que seria Humberto Holder fazendo uma análise dentro do capítulo 17, parece que do Tao Te Ching, ele fala justamente isso. Ou seja, quando estamos interiorizados, quando temos a essência nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, ou seja, quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, quais os nossos propósitos, né? Eu pauto a minha vivência espiritualista voltada para a minha essência ou totalmente capitalista, querendo sempre ganhar, querendo sempre ascensão, desejando sempre alguma coisa, e na maioria das vezes em detrimento à felicidade do outro, né? Somos pautados nesse sentido, porque se levarmos para o outro lado, não precisaríamos, como diz ele, né? Os nossos governantes, eles não seriam nem percebidos. A direção, a gestão seria feita pela essência, pela dignidade. Na verdade, nós não precisaríamos nem de governantes. Isso. Porque todos nós, com essa ligação ao divino, esse aqui é o cosmocracia, né? Cosmocracia. Nós estaríamos regulamentados pelo divino. Isso. Sem precisar de uma hierarquia. Eles estariam figurando. Não há hierarquia, porque nós já estaríamos no caminho. E, no entanto, hoje, cobra-se um processo divino, espiritual, né? Cosmocracia, enquanto as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos estão totalmente contrários, estão na contramão, estão pautados nos interesses próprios. Verdade. Né? Verdade. Se você fizer uma enquete, o porquê desse ou daquele candidato, o porquê desse ou daquele direcionamento da sua preferência por voto, independente, qualquer um que seja,
vai estar sendo pautado dentro do externo. Ah, porque ele vai consertar minha rua, porque ele conseguiu alguma coisa lá para o meu bairro, porque ele vai conseguir um emprego para o meu primo, para o meu tio, para o meu parente, para o meu amigo, para o meu filho. Interesse próprio, né? Tudo condicionado à matéria e, o que é pior, egoisticamente. Dificilmente está pautado no todo. É verdade. Né? William, eu acho que nosso tempo tá chegando, é porque a produção não está avisando. Aqueles cavaletes que prometeram pra gente também não vieram. Eu acho que porque não pisca mais, né? O piscava. Vamos fazer, Luiz, vamos fazer um pequeno intervalo. Terminamos aqui o segundo bloco do nosso programa e já retomamos para o terceiro e último bloco. Não saia daí. Bom, vamos então dar sequência à apresentação da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem. Bom, diante de tudo isso que falamos, o Ponto do Bem, ele segue com os seus trabalhos voluntários, se entregando, vivenciando o dia a dia, ou seja, todas as necessidades de várias casas, várias instituições filantrópicas, auxiliando ali, estando ao lado dos seus dirigentes, seus abrigados, né? Orfanatos, asilos, lar de socorro espiritual, casas de atendimento e moradia de deficientes físicos e mentais, moradores em situação de rua, famílias carentes, refeição do bem, agenda médica do bem e vários outros projetos, meus irmãos, ainda para serem iniciados, aguardando aí voluntários, pessoas que estejam voltadas e disponíveis para fazer o bem pelo bem. Jesus, quando nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele não preceituou esse princípio somente com o objetivo de voltarmos a nossa atenção para os casos da caridade, né? A prática do bem, ela constitui um simples dever, como nos relata e nos elucida André Luiz. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que praticar o bem. Mas Jesus, quando disse isso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele também nos aconselhou a nos alimentarmos um dos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Na Terra, temos grandes limitações para isto, diz ele. Mas ao desencarnar, o Espírito reconhece que toda a estabilidade da alegria se dá puramente na alimentação espiritual. Venha, meus irmãos, conhecer a nossa proposta de trabalho útil e auxílio fraterno no bem pelo bem. Sem distinções, sem segmentar, né? Mesmo você que está distante aqui da capital do Rio, leve essa ideia aí para a sua cidade, para a sua comunidade. Fale com a gente, a sua participação será muito importante no auxílio e ajuda aos nossos irmãos de caminhada. Nosso site é www.pontodobem.com.br. Ponto do Bem juntos, pontodobem.com.br. Nosso Facebook é facebook.com/pontodobem.com.br. Nosso telefone é 219-9965-4038. Operadora Vivo, Rio de Janeiro. Aguardamos vocês. Um grande abraço e que Deus nos ilumine sempre. Bom, meus amigos, retomamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa. Tempo, como sempre, acelerado. Nós temos uma pergunta para responder, mais no finalzinho desse nosso bloco. Já fomos avisados que esse último bloco ele tem um tempo mais curto aí, porque eu acredito que
ultrapassamos um pouquinho o nosso tempo nos outros blocos. Bom, meus amigos, estamos aqui refletindo a respeito de Lao Tse, sabedoria chinesa, né? Ensinamentos aí que transcende há tempos e tempos aí, e até hoje, né, influencia aí uma grande parte da humanidade. O livro Lao Te Ching, que tem Lao Tse como a figura central e nos traz aí o taoísmo, né, na sua íntegra, é também um dos livros hoje, um dos mais traduzidos, né, nos dias atuais. Né? Nos dias atuais. Os ensinamentos são esse encontro, né, esse caminho secreto que já falamos aqui várias vezes, né? O que mostra, né, William, que cada vez mais as pessoas estão buscando essas culturas que até então eram simplesmente consideradas como místicas, como uma coisa muito difíceis, secreta, né? Difíceis, mas já estão despertando, né? Nós estamos hoje despertando para outro tipo de percepção, que é o da intuição. Né? E a gente vem pautando aí nos nossos programas, Luiz, esses ensinamentos desses avatares que trazem uma essência dentro dos ensinamentos, que é a mesma, né? É o caminho reto que nos leva até o nosso Criador. Claro, diante da nossa caminhada, os desvios, os escorregões são naturais da senda, né? Precisamos até para poder usarmos como, né, um comparativo, né? Vermos ali os resultados e ajustarmos. Pô, isso aqui não está de acordo com o que eu quero, né? O que eu almejo, qual é o meu foco, o meu fundamento. Então, esses deslizes, eles acontecem, mas não podemos perder esse foco, não é mesmo? Perder essa linha, né? Precisamos ter esse objetivo. Não podemos estar sem propósito divino. Não podemos viver e condicionar a nossa vivência, os nossos pensamentos e sentimentos unicamente voltados ao sistema humano de ser. Nós somos muito mais que isso. Verdade, verdade. Eu ia até propor você, porque nós somos muito mais do que isso, e mais do que isso, a gente precisa de cativar algo que muitos dos nossos mestres nos ensinam, que é o desapego, né, William? Então, eu vou ler aqui, para te inspirar, eu vou ler aqui um poema que fala-se sobre sabedoria do desapego, e aí você faz o comentário. Sim, vamos sim. Tá legal? Vamos. Palavras verdadeiras não são lisonjeiras. Palavras lisonjeiras não são verdadeiras. O homem de bem não fala muito. Quem fala muito não é homem de bem. Homens sábios não são eruditos. Homens eruditos não são sábios. Quem trilha o caminho da perfeição não acumula tesouros. Riqueza é para o sábio o que ele faz pelos outros. Quanto mais ele dá aos outros, tanto mais rico se torna. Assim como tal brota a vida, assim age o sábio sem ferir ninguém. É bonito, né? A divindade basta, né? Essa essência preenche. Esse todo é o suficiente. Não há a necessidade de se completar. Não há necessidade de justificar. Né? Não se completa o que já é completo. Isso, a luz não é? É fato. É até filosófico, mas é verdade. Não há necessidade desse... É o que a gente vem falando em todos os nossos programas, quando refletimos em cima desses ensinamentos dos nossos maiores, não é? Quando conseguimos, ou quando, claro que conseguir estar é uma meta, está lá na frente, mas quando pautamos, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, procurando esse caminho das virtudes, as mudanças,
o preenchimento interno, ele é palpável. E na medida que vamos abrindo o coração e a mente para receptarmos essa essência, ela vai se fazendo, ela vai tomando forma, ela vai nos completando. E aí, consequentemente, dentro desse espaço, vai se eliminando o supérfluo, desnecessário, o transitório. Isso deve fazer um efeito muito bom, né, William? Porque você vê todos os grandes mestres pregam ou pregavam, né, o desapego. Jesus Cristo, Buda, nós podemos pregar todos, né? Krishna, podemos falar de Lao Tse, podemos falar de recentes, né? Agora Chico Xavier. Chico, né? E isso deve ter algum porquê, né, gente? São ensinamentos que nós não nos apercebemos porque ficamos iludidos no dia a dia com a nossa vida corrida, mas ele é plenamente aplicável dentro das nossas mesmas limitações, que cada um de nós tem as nossas limitações, mas também nós temos as nossas potencialidades. Isso. E o que a gente está falando aqui são das potencialidades que nós temos. Nós não podemos ficar eternamente limitados. O que a gente está falando aqui é de um outro tipo de postura, de exercício, onde essa intuição ao divino, que é essa revelação que o Tao nos traz, de revelar esse Deus, é da gente cativar esse Deus em nós, dessa busca interior que a gente comenta nesse autoconhecimento, o conhecimento de nós mesmos. É o que? Conhecer nós mesmos é conhecer esse Deus dentro de nós, né, William? Isso, sair, transcender. Nós somos divinos. É impossível, William, fazer isso? Não, vemos que desde os ensinamentos milenares, nós falamos de Buda há mais de 5.000 anos, de Krishna há mais de 5.000 anos, Buda, não é? É impossível Jesus, fazer isso, William? Você acha que é impossível? Olha como que, antigamente, o que a gente falou, esses ensinamentos que a gente vem falando desses, ensinamentos orientais, ocidentais, de vários pontos diferentes do universo, né? São ensinamentos que antigamente eram taxados como filosóficos, de difícil entendimento, de não fácil acesso. E olha como que a coisa é um pouco secreto, né? A coisa era meio mística, né? Meio teve uma determinada época que era uma perseguição muito grande em cima disso tudo. Ou seja, o místico, o divino, né? Era perseguido, né? O destino era fogueira, bruxo, apedrejamento, bruxo, né? E hoje a gente vê que acessar essa parte essência é viver bem, é estar bem, em harmonia, é encontrar essa paz interior, não é? Essa harmonia dentro de nós, encontrarmos esses caminhos independente do externo. Agora, o que dificulta é não querermos, porque na grande maioria das vezes o personagem não quer tirar a máscara, porque é o medo de ficar frente a frente consigo mesmo, é o medo da sua realidade. Nós falamos na semana passada, no programa passado, Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, quando Chico aqui estava, ele nos diz que a cada 3 que desencarna, a cada 4 que desencarna, 3 não tem conhecimento da sua essência, não sabe o que está fazendo aqui. Acha que veio para juntar dinheiro, comprar carro, para os desejos, anseios, tudo. Não procurou e não despertou essa essência divina. Porque é uma imposição muito grande, não é? É uma coisa muito fortalecida para o externo, que acaba levando multidões, não é? Aquelas ilusões que vão se tornando realidades.
dentro da mente e acaba se passando uma encarnação inteira sem a possibilidade de encontrar esse divino. E o que a gente faz aqui, o que nós fazemos em todos os nossos programas é trazer essa essência, esses ensinamentos, refletir a respeito para que possamos mudar um pouquinho o cenário, mudar um pouquinho os conceitos, né, Luiz? Claro, com certeza. E Jesus já nos dizia, né? Primeiro ele falava: eu e o Pai somos um só. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Apesar de reconhecer que o Pai é maior do que ele. Isso. E ele acrescentou, voltando para os homens: vós sois deuses. Ou seja, ele já há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos, agora 2000 mais e pouco, né? Já reconhecia e já nos demonstrava que esse Deus está em cada um de nós. E a ficha não cai, né? A ficha não cai para a gente, tem que cair. Essa ficha tem que cair, a gente tem que repetir, tem que aprender, nem que seja por osmose, né, William? Tem que repetir exercitar. e exercitar, né? A gente precisa. E esse encontro aqui, para nós também já é um exercício, porque a todo momento a gente está refletindo sobre esses antigos costumes que nós carregamos lá dos homens ainda primitivos, com sentidos ainda primitivos, que de alguma forma, em alguns mais, em alguns menos, mas ainda está misturado, né, com a gente. Mas é o momento de deixar esse homem velho para trás, né? Está na hora, né? Deixar, mudar, focar, porque como a gente vê e refletimos aqui, em cima dos ensinamentos desses nossos maiores, o caminho da verdadeira felicidade não está pautado nem condicionado ao externo, está dentro de nós mesmos. E esse encontro ele só vai se dar quando estivermos dispostos ao autoconhecimento, ao autodescobrimento. E às vezes preocupa porque o que vamos encontrar? Quem eu sou? Mas é preciso quebrar esse medo, porque a partir daí é que vamos ter a oportunidade dada por nós mesmos de refazermos esses nossos caminhos, esvaziarmos um pouco, né, essa coisa pesada e preenchermos com a suavidade dos ensinamentos crísticos. Vamos a uma pergunta. Essa pergunta veio na semana passada, que fizemos referência, mas não conseguimos, não tivemos tempo ainda para... Foi no finalzinho do programa. Foi no finalzinho e o nosso tempo hoje também já está terminando. Ela só intitula como uma amiga. Ela diz o seguinte: como na prática do dia a dia podemos aplicar essa transformação, homem velho, homem novo? Pois em nosso dia a dia, o que se observa são ainda venha tudo a mim e nada se faz para melhorar. Bom, essa nossa amiga, a gente falou muito do egoísmo, né? A gente está sempre pautando aqui que as nossas verdades, às vezes, elas são pautadas dentro do que almejamos, do que queremos, pautadas nos nossos desejos, como diz Buda. Precisamos discernir bem isso, porque nós não vivemos sozinhos, né? Nós não dá para ser feliz sozinho. Se não sairmos do eu e irmos para o todo, se os nossos conceitos, atitudes e ações não forem redirecionadas, repensadas para o todo, né, dificilmente vai haver progressão, dificilmente vai se pautar uma ascensão, né, dificilmente vai se conseguir uma estabilidade nos sentimentos mais nobres, mais altruístas, porque vai ter sempre um querendo ganhar, e enquanto aquele quer só ganhar, o outro está perdendo, né? E como foi implantado dentro da nossa sociedade aquela lei chamada de Gerson, né? Sempre tenho que levar vantagem em alguma coisa. É preciso quebrar isso, é preciso tirar isso de conceito e consequentemente das atitudes, para que as coisas fluem mais harmoniosas. Não é isso, meu?
A gente sempre pensa também pelo aspecto de perder, no sentido do material, né, William? Quando na verdade a gente esquece de perceber aquilo que nós podemos ganhar no sentido metafísico, né? No sentido de realmente angariar os tesouros que o Espírito nos oferece, né? que o Divino nos oferece. Então, realmente, ainda como nós somos seres à flor da pele nos sentimentos, nas emoções, que muitas vezes nós não conseguimos controlar, enquanto nós continuarmos assim, é claro que qualquer revide vai ser muito rápido se a gente não consegue perceber que aquele outro irmão, aquela pessoa ainda é ignorante em alguns aspectos, mas isso não impede que nós tenhamos uma postura diferente em relação à ignorância do outro irmão. Porque em alguns momentos nós podemos também ter uma ignorância em alguns aspectos e nós gostaríamos muito que o outro, quando recebesse... fazer ao outro o que você gostaria que fizesse. Eu gostaria de receber que essa ignorância que eu transmiti, supostamente, não fosse recebida, né, de uma forma ruim, pelo contrário, que fosse recebida de uma forma que talvez me inspirasse um comportamento diferente, me exemplificasse de uma forma diferente, uma forma de agir, para que eu mudasse. Mas não porque me enfiaram uma faca, mas porque me ensinaram pelo amor, ou por um gesto que aquilo que eu fiz não foi adequado, né? Isso. E é isso que a gente tem que mudar. É mudar pelo amor e não pela imposição. Ou um desejo qualquer, esperando alguma coisa. Nós, geralmente, há uma imposição de toda a sociedade, somos muito imediatistas, queremos tudo para ontem. Mas é preciso refletir um pouco. Nós já tivemos e vamos ter várias outras reencarnações, quantas forem necessárias à nossa evolução. Espero que seja aqui na Terra, né, William? Então é preciso que não pautamos a nossa estada num resultado agora, momentâneo. Vamos também pensar nos resultados futuros, na próxima. Nós temos uma grande jornada aí pela frente. E vale a pena trabalharmos por esse futuro, essa essência, trazer para dentro de nós, como falamos na semana passada, encontrarmos esse tesouro oculto, né? A cada dia colocarmos alguns tesouros altruístas dentro desse nosso baú, que é o que a gente vai levar em toda a nossa eternidade do Espírito. Bom, chegamos aqui já ao finalzinho do nosso programa de hoje. Algumas considerações finais, Luiz? Só agradecer a vocês, agradecer ao William pelo convite. Esperamos que vocês estejam conosco na semana que vem. Bom, finalizamos aqui então o nosso programa de hoje. Estaremos de volta na próxima semana, no mesmo horário, 17 às 18 horas. Lembrando que todos os nossos programas já passados, eles ficam disponíveis no nosso site, universocrístico.com.br, e também no nosso canal no YouTube. Todos os nossos programas estão lá. Vá até lá e se inscreva no nosso canal, que todas as vezes que postarmos os nossos vídeos, os nossos programas, você será avisado. Uma boa semana para todos. Aguardamos todos no próximo sábado. Fique com Deus e que Jesus nos ilumine sempre. Um abraço.